Olá pessoal, eu desejo que a paz de Jesus seja sobre a sua família, sobre a sua vida. Quero convidar você a participar com a gente agora. A gente vai continuar a nossa série Esperança em Tempo de Crise, com base na primeira carta de Pedro. E a gente vai estudar hoje dos versículos 2 ao versículo 12 do capítulo 1. E o tema é Nossa Esperança é Viva. Quero orar com você neste momento para que a gente possa receber a esperança que vem da graça de Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus, nós louvamos ao Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pela Sua bondade, pelo Seu amor. Pedimos a Ti, Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor esteja sobre nós agora e que Tua palavra possa trazer essa esperança, possa avivar a nossa esperança em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Muito bem. Um poeta inglês e romancista, Thomas Gray, muito famoso. Ele escreveu um poema muito famoso, chama Elegia, escrita em um cemitério campestre. E eu gostaria de destacar uma estrofe desse poema dele. Ele diz assim: o orgulho dos brasões, a pompa do poder e toda a beleza e riqueza que nos concederam aguardam um momento inevitável. Para o túmulo, os caminhos da glória nos conduzem. Esse poema, essa estrofe enfatiza o quanto a glória humana é passageira. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a glória de Deus é eterna. E Deus, o Deus da glória eterna, decidiu compartilhar sua glória com a gente. Decidiu compartilhar sua glória com você e comigo. Nós já sabemos o nome da nossa esperança. Nossa esperança é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa esperança é Jesus. Nós estamos finalizando a Semana da Páscoa, a celebração mais importante para os cristãos, porque Jesus é a nossa Páscoa. Nós celebramos o próprio Jesus, o seu sacrifício, sua morte, a sua ressurreição. Fazemos isso hoje quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor. A gente lembra da morte de Jesus e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso ela é tão importante, porque Jesus morreu, Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que você e eu pudéssemos ter essa esperança. A base da nossa esperança é a obra de Jesus, é a ressurreição de Jesus. Se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não teríamos esperança. E é isso que a gente vai ver hoje com base na carta de Pedro. Mas antes da carta de Pedro, há um relato belíssimo sobre a ressurreição de Jesus no Evangelho de João. Eu gostaria de ler com você esse relato em João capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos ler o que o evangelista diz para nós? No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Esse texto de João sobre a ressurreição de Jesus nos informa que havia um pano, um lenço que estava separado dos lençóis, ele estava dobrado em um lugar à parte. O que isso quer dizer? O que isso significa? Na cultura judaica, se você recebesse alguém para comer em sua casa e a pessoa não gostasse da comida, ele pegava o guardanapo e ele deixava dobrado no canto da mesa. Com esse gesto ele estava dizendo: eu não volto mais à sua casa, nunca mais volto para ter uma refeição em sua casa. Quando Jesus faz isso com o lenço e dobra esse pano e coloca à parte, Jesus estava dizendo: eu nunca mais volto para o túmulo.
Morte, você não tem mais poder sobre mim. Escute essa boa notícia você também. Deixa eu dizer isso para você. A morte não tem mais domínio sobre você. A morte perdeu. Jesus venceu. Você agora pode ter esperança porque Jesus está vivo. E se você morrer crendo em Jesus, a gente terminou a mensagem na semana passada dizendo isso. Você tem esperança de ressurreição. Jesus vai voltar e vai te ressuscitar. Por isso, a sua esperança é viva. E a palavra de Deus, se você não tiver esperança, ela pode trazer essa esperança para você e para o seu coração nesse momento. Acredite nisso. A esperança, a nossa esperança, a esperança do cristão, é uma esperança viva, é uma esperança real e verdadeira. O texto informa ainda, no texto de João, que quando eles viram o pano dobrado, eles creram. E a palavra crer aqui ela é importante porque ela significa perceber com entendimento. João e Pedro estavam certos de que Cristo está vivo. Eles tinham plena certeza dessa verdade. O túmulo de Jesus está vazio para sempre. Jesus jamais voltará para o túmulo porque ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, para a glória de Deus. Pedro ele vai escrever a sua carta com plena certeza de que a nossa esperança é viva. E é exatamente isso que a gente vai ver agora no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 12. Aqui Pedro faz algumas descobertas sobre a esperança da glória de Deus. Ele apresenta essas descobertas por causa da ressurreição de Jesus. Eu gostaria de destacá-las para que a gente possa meditar. A nossa esperança é viva. E a primeira descoberta que a gente pode notar aqui, que Pedro apresenta para nós, é que essa esperança traz para a gente uma nova vida. A esperança nos vivifica. Vamos ler o versículo 2 até o versículo 4, a gente vai ver essa verdade aqui. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Essa nova vida, esse novo nascimento, conhecido também como regeneração, é parte do plano da salvação de Deus para nós. Nós somos escolhidos pelo Pai, nós somos comprados pelo Filho, nós somos separados pelo Espírito. Então, a salvação e o plano de salvação, ele pertence ao Deus triuno, né? Ao Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que a salvação seja verdadeira, as três pessoas da Trindade, elas devem estar envolvidas. Você foi escolhido pelo Pai antes da fundação do mundo. E quando você compreendeu por meio do Espírito Santo e creu na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, você foi salvo. Você foi resgatado, foi redimido, foi perdoado pela graça de Deus, pela graça de Jesus. O tempo, ele destrói a maioria das esperanças. Onde você coloca a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Muita gente tem depositado a esperança no poder que possui, no status. Muita gente tem depositado a esperança no dinheiro que possui, nas posses que tem. Mas esta esperança é passageira. Esta esperança não é duradoura. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Jesus, e é por isso que ela é viva. A nossa esperança, ela não é passageira. As esperanças desta terra, elas murcham e elas morrem, assim como a flor, assim como a erva. Mas a esperança do cristão não. Com a passagem do tempo, a esperança do cristão, ela fica cada vez mais gloriosa, cada vez mais brilhante. Pedro chama essa esperança de herança aqui no versículo 4. Como filhos do rei, você e eu podemos participar da sua herança, da sua glória. Nós somos incluídos no testamento de Jesus Cristo, nós somos herdeiros de
Deus, cordeiros com Jesus Cristo, e nós compartilhamos da sua glória, da glória de Deus. Essa herança, diz a Bíblia para nós, ela é imperecível, ela é imaculada, ela é pura, ela não se deteriora, ela é eterna. Essa é a esperança de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Esta vida que é nova, esta vida que nós recebemos por meio da esperança de Deus. Nós temos uma nova vida. Quando nós nascemos de novo, nós trocamos a glória passageira dos homens, a glória passageira da terra, pela glória eterna de Deus, pela glória dos céus. Amém? Que Deus possa te dar essa nova vida. Se você já tem, então se alegre, porque essa esperança ela é eterna e não é passageira, ela não pode acabar. Mas há uma outra descoberta que Pedro apresenta para nós, uma real segurança. A esperança nos protege. Por causa da esperança da ressurreição de Jesus, nós temos proteção, somos protegidos. Vamos ler o versículo 5. O versículo 5 do capítulo 1 de Pedro diz assim: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Vejam, ao fazer uma reserva no hotel, talvez isso já tenha acontecido com você, por ocasião de uma viagem. Pode acontecer que ao chegar lá a sua reserva tenha sido cancelada ou tenha tido alguma confusão, não é verdade? Mas quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa no céu, isso não pode acontecer com a gente. Isso não acontecerá com a gente quando a gente chegar ao céu. A nossa herança, o nosso lar celestial, eles estão garantidos, eles estão reservados para nós. Então não haverá confusão, você está protegido. Interessante o termo que Pedro usa, porque esse termo protege ou guardados é um termo de origem militar e ele significa defendidos e protegidos. O tempo verbal desse verbo indica que nós estamos sendo constantemente protegidos por Deus. Constantemente estamos garantidos. Deus está assegurando para nós que quando nós chegarmos ao céu, tudo vai estar preparado para a gente. E esse termo assegura para nós que nós chegaremos ao céu com certeza, com segurança. Você pode ter essa segurança. Ninguém é protegido, por outro lado, pela própria força. Não é o nosso poder, não é o nosso status, não são as nossas posses que nos protegem. Por maior que seja o nosso recurso, elas não podem nos dar a segurança do céu. Nós somos protegidos pela fidelidade de Deus. É Deus quem garante isso para nós. Não há nada que possamos fazer para assegurar isso. Somente pela graça de Deus. Ele nos protegerá até o fim. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos salvar de uma vez por todas de toda a maldade que existe nessa terra. E é por isso que a gente pode ter alegria. É por isso que a gente pode se alegrar na esperança de que nós somos protegidos do mal. O Senhor nos defende, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do maligno, o Senhor nos livra de toda a maldade. Confie em Deus, acredite em Deus. Deus está protegendo a sua vida, Deus está protegendo a sua família e Ele está garantindo que você vai chegar com segurança ao céu. E Ele está preparando algo maravilhoso para nós desfrutarmos na eternidade. Amém? Há uma terceira descoberta. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse trecho da carta de Pedro, nós descobrimos uma eficaz preparação. A esperança nos capacita. Veja comigo o versículo 6 e o versículo 7. Está escrito assim: portanto, alegrem-se com isto. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Tudo que Deus planeja e tudo que Ele realiza é uma preparação para nós, é uma preparação para o que Ele tem reservado para nós no céu. Ele nos prepara
nessa vida e para que a gente possa servi-lo também na eternidade, na vida por vir. Aqui e hoje, ninguém ainda sabe tudo o que está reservado para nós no céu. Nós não podemos saber o que está reservado para a gente lá, mas de uma coisa a gente pode ter certeza: a vida de hoje é uma escola onde Deus está nos treinando, onde Deus está nos preparando para o futuro na eternidade. As tribulações são como livros didáticos de Deus na escola da experiência cristã. Deus está nos capacitando. Pedro usa o termo provações aqui, indicando os problemas gerais que os cristãos enfrentam neste mundo. O apóstolo vai destacar alguns fatos sobre as provações. Eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, as provações elas são necessárias. Ocasiões especiais em que Deus sabe que a gente precisa passar por provações. Por vezes as provações ela nos disciplinam para que a gente possa obedecer à vontade de Deus. E em outras ocasiões elas nos preparam para que a gente cresça espiritualmente, ou ainda ela nos ajuda a não pecar. Salmo 119, 67, 2 Coríntios 12, de 1 a 9, deixam isso claro para a gente, né? O texto lá de Coríntios é quando Paulo ele recebe um espinho na carne e Deus permite esse espinho, uma espécie de sofrimento, para que ele não se orgulhasse e não viesse a pecar contra Deus. O texto vai dizer que a graça de Deus é que bastava para Paulo. O texto diz assim: a minha graça te basta. E é isso que a gente precisa mesmo para viver, para as provações. Mas o fato é que a gente nem sempre vai saber, mas Deus sabe. E Deus sempre faz o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para a gente, mesmo que a gente precise passar por provações. Além delas serem necessárias, as provações elas são variadas. Existem diversos tipos de provações. Pedro usa o termo várias, né, ou muitas, que significa literalmente variegadas, ou versicolores, que significa tonalidade ou variedades de cores, né? Ele emprega a mesma palavra para descrever a graça de Deus lá no capítulo 4. 1 de Pedro 4, versículo 10, Pedro vai usar a mesma palavra para falar sobre a graça de Deus. Não importa a cor do nosso dia, se está cinzento ou se está escuro, se você não está enxergando nada, mas Deus sempre vai trazer a sua graça. A graça do Senhor, ela sempre será suficiente para suprir as nossas necessidades. A cor da graça de Deus, a graça de Deus dará cor ao nosso dia. A gente precisa confiar em Deus, depender dessa graça. A graça de Deus realmente nos basta. Em terceiro lugar, as provações também são dolorosas. Veja, de acordo com o apóstolo Pedro, as provações nos deixam contristados, ou ele diz, vocês precisam suportar, né? Essa expressão se refere a sentir dor ou tristeza profunda. Essa expressão mostra pra gente, essa palavra é a mesma usada na experiência de Jesus no Getsemane, em Mateus 26, 37. E também lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, para falar sobre as dores de um cristão que perdeu um ente querido. Negar que as provações são dolorosas só vão piorar, só vão deixar as provações mais terríveis ainda. Não tem problema nenhum a gente sentir a dor da provação, sentir a dor do sofrimento. Existem situações que são dolorosas demais, só quem está passando pelo sofrimento é que sabe disso. De fato dói, de fato nos entristece. O cristão, ele deve aceitar o fato de que ele enfrenta dificuldades na vida e não colocar uma fachada de coragem só para transparecer, só para dar a impressão de que é mais espiritual. Não, os espirituais também sofrem, os espirituais também sentem a dor da provação e choram por isso. Mas Deus sempre vai nos guardar. Por isso, Pedro vai dizer, né, e a última característica que a gente observa, que o último fato sobre as provações, elas são temporárias.
elas são necessárias, sim, é verdade. Elas são várias, sim, são diversas provações que a gente enfrenta. E elas são dolorosas, mas elas também são temporárias. Veja o que Pedro está dizendo. Deus tem o controle sobre as nossas provações e Ele não permite que elas durem para sempre. Nós somos contristados, diz Pedro, por um breve tempo, ainda que vocês precisem suportar por algum tempo. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Se a gente se rebelar, é possível que Deus reinicie o relógio e continue nos provando. Mas se a gente se submeter, se nós nos sujeitarmos, Ele não permite o sofrimento por muito tempo, além do necessário. O que a gente precisa diante do sofrimento é aprender a lição que este sofrimento deseja ensinar para a gente, ou a lição que Deus deseja nos ensinar com este sofrimento. E então glorificar somente a Deus, somente a Ele. Que lição você pode aprender nesse período de crise em que nós estamos passando? Que lição Deus quer nos ensinar? Será que você tem glorificado somente a Deus? Será que de fato a sua esperança está somente em Deus? A sua confiança está somente em Deus? Reflita um pouco sobre isso. Pedro vai ilustrar essa verdade do fogo com a imagem de um ourives, né? Aquele que purifica, que trabalha com refinaria de ouro. Nenhum ourives desperdiça deliberadamente qualquer minério precioso. Ele, pelo contrário, coloca na fornalha ardente somente o tempo que é necessário para remover as impurezas, mas não para tirar o seu valor. Em seguida, o ourives ele vai derramar esse ouro derretido em um molde, né, para que possa então ter a forma e a bela peça de valor que é. Alguém disse que no Oriente os ourives deixam o metal derreter até ser capaz de ser visto o seu rosto nele refletido. Da mesma maneira o Senhor faz com a gente. Deus mantém a gente na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que a gente seja conforme a imagem do Filho, o Filho de Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. E Ele vai usar o sofrimento para nos forjar, para nos purificar, mas para manter o nosso valor, para deixar a gente e a nossa fé preciosa, como de fato é, muito mais do que o ouro. É isso que Pedro está dizendo para a gente. Quais lições nós podemos extrair da crise que nós estamos enfrentando? Vamos refletir um pouco sobre isso. Deus tem algo para nos ensinar. A gente pode aprender muito no meio do sofrimento. Esta é a escola de Deus. Há uma última descoberta que Pedro apresenta para nós nesse texto. É uma extraordinária causa. A esperança nos motiva. Vamos ler os versículos 8 ao 12 do capítulo 1 de Pedro. Diz assim: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Olha que interessante, que coisa extraordinária. A nossa esperança não consiste na contemplação de um futuro distante, lá na frente somente. Não, muito pelo contrário. A nossa esperança é viva e ela tem uma dinâmica no presente que pode transformar o nosso sofrimento em glória, na glória de Deus, na glória do Senhor.
e o Senhor nos permite desfrutá-la já. A nossa esperança pode ser desfrutada já. Esta glória pode ser desfrutada já em meio ao nosso sofrimento por causa do reino de Deus, por causa da presença de Deus em nós, por causa do Espírito Santo que habita em nós, que foi enviado do céu para nos capacitar, para nos abençoar, para nos motivar. Essa esperança nos motiva a amar, a confiar, a nos alegrar sobremaneira em Cristo. Nós amamos a Cristo, nós cremos em Cristo, nós temos fé em Jesus e nós nos alegramos demais, mesmo em meio ao sofrimento, por causa do Senhor, por causa da esperança, mesmo sem termos visto o Senhor pessoalmente, mas porque nós o temos presente em nós através do Espírito Santo de Deus. Jesus está vivo em nós, está ativo em nós, a sua presença é real dentro de nós por meio do Espírito Santo que foi concedido a nós, aos seus discípulos. Isso é glorioso demais, isso é extraordinário demais, isso é um motivo mais do que suficiente para que nós continuemos a jornada cristã, saber que Deus está vivo e está em nós, está presente em nós. O mais impressionante é que a salvação que a gente aguarda, a volta de Cristo, faz parte do plano de Deus desde a eternidade. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre essa salvação, estudaram cuidadosa e criteriosamente o que Deus lhes revelou. Mas Deus disse a eles que eles iriam ministrar, o que eles estavam ministrando, o que eles estavam escrevendo, seria para uma geração futura, depois das deles, é que iria experimentar isso, é que iria viver isso. Essa geração é a nossa geração. Esse texto é para você e para mim. Nós é quem vamos, de fato, viver essas profecias do Antigo Testamento. De alguma forma, até os anjos, eles são surpreendidos com a motivação da Igreja do Senhor. Os textos revelados do céu para nós na Bíblia, eles podem ser melhor compreendidos por nós, porque o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos capacita a compreender, e saber disso nos traz motivação, nos traz esperança. Saber disso nos ajuda a continuar firmes e a entender como é extraordinária essa causa do reino de Deus. Por isso, ame, confie e alegre-se de todo o seu coração no Senhor. Tenha alegria, mesmo em meio à dor. A sua esperança é viva. Jesus sofreu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele está vivo à direita de Deus, Ele está intercedendo por nós. Ele está vivo em nós por meio do Espírito Santo. Assim como Ele, nós também podemos experimentar o sofrimento e até a morte, mas assim como Ele, nós também ressuscitaremos para a glória eterna do nosso Deus. Não deixe essa extraordinária causa se perder. Viva a vida que o Senhor lhe concedeu por meio de Jesus Cristo. Amém? Para a gente finalizar, para a gente terminar, para meditar e se alegrar, gostaria de convidar você a refletir sobre o sofrimento que a gente experimenta. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele venceu a morte. Por isso, celebre a Cristo, celebre ao Cristo vivo, com alegria, com esperança, apesar dos sofrimentos dessa crise em nosso mundo. Eles passarão, a gente sabe disso por causa da presença de Deus. Todo sofrimento aqui é temporário, mas a glória do Senhor, esta permanece, esta permanecerá para sempre, porque Ele está vivo, o Senhor está vivo. Veja, para terminarmos, eu gostaria de compartilhar o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7 a seguir. Vamos ler um pouco para a gente meditar e se alegrar. O texto diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Esse relato de Paulo é esclarecedor e, diante disso, quero convidar você a fazer parte do povo de Deus, se você ainda não faz. Faça parte desse povo que tem uma esperança viva. E se você já faz parte do povo de Deus, ou uma vez que você aceitar ingressar nessa jornada cristã, então compartilhe com alegria a mensagem da esperança. Aceite esse desafio, faça parte do povo de Deus e compartilhe a mensagem da esperança em Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com aqueles que ainda não a experimentaram e que estão sofrendo sem esperança nesse mundo. Leve a esperança através de Jesus Cristo para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus é a nossa esperança e Ele está vivo. Por isso você pode celebrar. Uma vez alcançados pela salvação da graça do Senhor, como é que a gente pode viver de acordo com a vontade do Deus Santo? Uma vez que a gente sabe que Jesus é a nossa esperança e que Ele está vivo, como a gente pode viver de acordo com a sua vontade? Essa será a nossa próxima mensagem. Fique atento às nossas mídias digitais para você não perder.